sangue. Sangue é vida, no entendimento dos judeus. Então, o derramamento de sangue, até mesmo os dias da mulher, era considerado tempo de impureza para a mulher, porque ali havia perdido vida. Por isso não podia oferecer, ir ao templo, por exemplo, ou as pessoas que estavam com lepra, por exemplo, não podiam oferecer sacrifícios, se aproximar do templo, participar da liturgia, porque estavam ali derramando vida, estavam impuros. Então era necessário 40 dias depois do parto, hoje é justamente 40 dias depois do Natal de Nosso Senhor, que a mulher fosse ao templo para o rito, se apresentava ao sacerdote para o rito de purificação. Nós sabemos, amados irmãos, que a Santíssima Virgem Maria, ela não estava debaixo dessa lei, não estava obrigada a obedecer essa lei, porque o parto de Nosso Senhor, o nascimento de Nosso Senhor, foi um parto milagroso. Nosso Senhor nasce sem romper a virgindade de Nossa Senhora. Ela é a única que é virgem e que é mãe. Nossa Senhora não estava debaixo dessa lei, mas por humildade, por amor, para dar o exemplo, como Nosso Senhor, que havia sido circuncidado, que era uma lei também dos pecadores, recordando a condição do pecado depois da queda dos nossos pais. Nosso Senhor também não estava debaixo dessa lei, porque Nosso Senhor é semelhante a nós, homem verdadeiro, mas com exceção do pecado. Então Nossa Senhora, por humildade, ela vai participar desse ritual de purificação. É o quarto mistério, amados irmãos, do nosso Santo Rosário, o mistério dos mistérios gozosos, é a purificação de Nossa Senhora e a apresentação de Nosso Senhor no templo. E também era necessário apresentar o filho primogênito, era consagrado a Deus. Os filhos primogênitos da tribo de Levi eram consagrados ao serviço do templo. E os demais, das demais tribos, eram consagrados a Deus, mas se pagava um resgate. Oferecia-se animais como resgate daquela criança. É o que acontece com Nosso Senhor. Tanto Nosso Senhor como Nossa Senhora, amados irmãos, de maneira admirável, com um gesto de humildade, se submetem à lei de Moisés, à lei dos pecadores. Então, São José e Nossa Senhora vai oferecer o resgate a Nosso Senhor, e aqui o resgate dos pobres. Os mais ricos ofereciam animais maiores, como cordeiros ou como touros. O sacrifício dos mais pobres era as aves. Era oferecido então 2 pombos, 2 rolinhas para resgatar a criança. Amados irmãos, nós sabemos, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, vai dizer que a sombra do Altíssimo, o Espírito Santo, viria sobre Nossa Senhora, e aquele que iria nascer de Nossa Senhora era o Santo, 3 vezes Santo, é o Altíssimo, é o Filho de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Nosso Senhor não estava sujeito à lei do pecado. Vários pontos, amados irmãos, nos servem para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, Nossa Senhora, a Mãe de Deus, embora isenta da lei do templo, da purificação, Nossa Senhora tem todo o empenho em cumprir perfeitamente a lei. Assim, amados irmãos, nós devemos ser diante da lei da Igreja, dos mandamentos da Igreja. Nossa Senhora tinha um título de grandeza que fazia ela ser isenta da lei. Ela era a Virgem Mãe, a Mãe de Deus. E qual é o título de nobreza que nós temos? Nenhum. Porque muitas vezes, amados irmãos, não obedecemos às leis de Deus nosso Senhor e às leis da Igreja. Não temos nenhum título de grandeza que nos dispense da obrigação da Santa Lei.
Depois, a lei da purificação obrigava as mães hebreias a apresentar-se no templo para se livrar do pecado. Maria Santíssima, amados irmãos, ela é puríssima. Nossa Senhora se humilha, sujeitando-se a uma determinação que não lhe afetava. Devemos imitar, amados irmãos, o exemplo de Nossa Senhora, velando sempre pela nossa santa pureza, para que tenhamos sempre uma consciência pura, reta, diante de Deus, nosso Senhor, que nada de impuro entre em nós. Nós sabemos que no céu não pode entrar nada de manchado, nada de impuro. Devemos ter essa consciência. Nós não sabemos o dia que nosso Senhor irá nos chamar, por isso devemos nos esforçar sempre de viver na santidade, na retidão, na tranquilidade da nossa consciência, de estarmos em santa amizade, em obediência a nosso Senhor, a sua doutrina e a sua lei. Depois, amados irmãos, Maria Santíssima, ela que é a bendita entre todas as mulheres, ela não se exaltou. Embora Deus a tenha exaltado, Nossa Senhora não se exaltou. Deus honra a Santíssima Virgem com a visita de São Gabriel e sobretudo com os louvores que Simeão irá fazer. Como as outras mulheres, ela aparece no templo como uma pecadora. Ela entra na fila dos pecadores, sendo a Imaculada Conceição, a toda pura, a toda bela. Nós não devemos, amados irmãos, jamais nos exaltar. Nós não devemos jamais, amados irmãos, pensar que somos melhor do que o nosso próximo. Nós não podemos desprezar o nosso irmão, porque muitas vezes aquele a quem nós estamos julgando talvez esteja mais próximo de Deus, talvez ame mais a Deus do que nós, que muitas vezes perdemos tempo julgando, criticando, ofendendo a caridade para com o próximo. Maria Santíssima, amados irmãos, ela faz a Deus a oferta do que lhe é mais caro, o seu divino Filho. Nós devemos dar a Deus também, amados irmãos, o que temos de mais precioso, o nosso corpo e a nossa alma. Na Santa Missa, imitando a Virgem Santíssima que oferece o seu Filho, os fiéis devem sempre, em cada Santa Missa, se unirem a Nosso Senhor. Naquela patena onde o padre vai oferecer a hóstia, o fiel deve se oferecer também. É esse o sentido do sacerdócio comum dos fiéis, se oferecer junto com Nosso Senhor na Santa Missa. Oferecer a sua vida, oferecer o seu corpo, oferecer a sua alma. Maria Santíssima, amados irmãos, ela deposita o Filho nos braços do velho sacerdote Simeão, o qual recebe Nosso Senhor com tamanho júbilo, com tamanho louvor, com tamanha alegria. Ele desejava, ele ansiava ver o Salvador, porque Deus havia prometido que ele, antes de morrer, iria ver o Salvador. Por isso ele faz esse grande elogio, esse grande louvor. Será que Nossa Senhora, amados irmãos, na comunhão, teria toda essa alegria em entregar o seu Filho a nós? Será que temos as mesmas disposições do velho Simeão de receber Nosso Senhor com alegria, com santidade e com pureza? Como, amados irmãos, é terrível a comunhão sacrílega. É uma injúria das piores feitas a Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma ilusão diabólica achar que a comunhão sacrílega, quando se está em pecado mortal, vai fazer algum bem à alma. Nenhum. O Catecismo de Trento vai dizer que todos os frutos, todos os efeitos da comunhão, nenhum alcança a alma que comunga mal, que comunga em pecado mortal. Muito pelo contrário. O fiel vem com um pecado mortal e volta com 2. É uma ofensa a Deus. Os santos vão dizer que seria melhor jogar a Eucaristia aos cães
do que comungar em pecado mortal. Porque os cães não têm a consciência. Já o católico, ele tem a consciência que ali está o teu Deus e que ele deve se aproximar com a máxima pureza, sem a sua consciência acusar de nenhum pecado mortal. É isso o estado de graça, quando a nossa consciência não nos acusa de termos algum pecado grave. Jamais, amados irmãos, cometamos esse crime horrendo da comunhão sacrílega. E por último lugar, amados irmãos, a festa de hoje, como uma festa de Nossa Senhora, a Santa Igreja renova os sentimentos de devoção, de amor, de afeto para com a Mãe de Deus. É isso que nós devemos renovar nessa Santa Missa, o nosso amor e a nossa devoção a Nossa Senhora. Porém, atenção, a devoção, o amor sincero a Nossa Senhora é, antes de tudo, a imitação das suas virtudes, é o esforço em imitar a sua vida, porque ou pouco ou de nada serve as nossas devoções a Nossa Senhora se nós não temos esse desejo de imitar a vida, a santidade, as virtudes de Nossa Senhora. O verdadeiro devoto de Nossa Senhora, ele ama aquilo que Nossa Senhora ama. Deus, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. E o verdadeiro devoto de Nossa Senhora odeia aquilo que Nossa Senhora odeia, que é o pecado e tudo aquilo que conduz ao pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Vamos ficar de pé, professar a nossa fé católica. Credo in uno Deum, Patrem omnipotente, factor